Eduardo. Júnior. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Cansativo o dia hoje aí? Puxado. Ô, gente, pedi desculpas pelo meu atraso aí de uns minutinhos, mas eu estou desde ontem em Manaus para as reuniões da Câmara Temática do Conselho Nacional de Trânsito, né, que eu participo, né, de assuntos veiculares. E, para piorar, o trânsito aqui em Manaus agora, saindo lá da Honda, estava terrível, e aí cheguei atrasado um pouquinho. Desculpa, viu, gente? Tranquilo. Eu queria compartilhar com vocês um material. Esse material, eu consolidei ele no último dia 21 de junho. Então, é um material que já tem 20 dias, né? Hoje é dia 11 de julho. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Uma janela não, uma janela, isso aí. Pois bem, não sei se está muito visível para vocês em função de tamanho de imagem, mas eu vou tentar explicar aqui para vocês. Há uma grande preocupação, gente, e o que eu vou dizer é em função de uma reunião que eu tive com o Lucas há pouco mais de 10 dias atrás, tá? Há uma preocupação sobre a questão da viabilidade econômica das empresas de vistoria, e isso nos ajuda, claro, tanto no aspecto de manutenção do valor do preço, da remuneração das empresas, quanto também no pensamento de como fazer para viabilizar mais as empresas. Essa planilha aqui, gente, tem os 853 municípios, tá? Pela estrutura que ainda está vigente, os 853 municípios, eles são agrupados, primeiro pelas regionais da Polícia Civil. Então, por exemplo, Belo Horizonte é uma regional que engloba apenas o município de Belo Horizonte. Já Ribeirão das Neves engloba Ribeirão das Neves e Esmeraldas. Não sei se está possível para vocês verem isso aí, tá? E quando nós falamos nessa coluna aqui da planilha, coluna D, que são os municípios gerenciadores, município gerenciador entendam como sendo a Ciretran, a Circunscrição Regional de Trânsito, tá? Então, exemplo, se nós pegarmos aqui a Regional da Polícia Civil de Joatuba, ela tem como Ciretrans Joatuba, Mateus Leme, Itaguara, Bonfim, Igarapé, Florestal e São Joaquim de Bicas. E dentro daquilo que o Doni estava acabando de falar, né? Por exemplo, Bonfim. Então, a Ciretran de Bonfim, ela engloba os municípios de Bonfim, Crucilândia, Piedade dos Gerais e Rio Manso. E o que nós tínhamos, né, gente, no dia 21 de junho, há 20 dias atrás. Nesse exemplo aqui, 2 empresas em processo de credenciamento na cidade de Bonfim. Então, este até não é um ótimo exemplo, não. Deixa eu ver se tem alguma outra Ciretran aqui que pode ilustrar melhor o que eu quero. Aqui, São João Nepomuceno. Essa daqui está perfeita. Olha aqui, é uma Ciretran. Deixa eu tentar dar um zoom para poder ver se melhora para vocês. Melhorou um pouquinho a visualização aí? Sim. Então, olha só, São João Nepomuceno, ele engloba Bicas, Descoberto, Guarará, Maripã de Minas, Pequeri, Piau, Rio Novo, Rochedo de Minas, São João Nepomuceno e Goiânia. Nós temos 2 empresas em processo de credenciamento para o município de Bicas e uma empresa em processo de credenciamento para João Nepomuceno. Pela regra que hoje está valendo, todos os outros demais municípios, Descoberto, Guarará, Maripã de Minas, Pequeri, etc., não tendo uma empresa de vistoria, eles serão, ou né, no futuro, né, serão atendidos pelas empresas credenciadas em Bicas. Entretanto, não, aqui eu não vou saber precisar isso, mas isso acontece em muitas Ciretrans, às vezes o cidadão de Rochedo de Minas, ele passa por dentro de São João Nepomuceno para poder chegar em Bicas. E em São João Nepomuceno vai ter uma empresa de vistoria. Né? Então, essa estrutura que foi criada no passado de agrupamento dos municípios em Ciretrans e em delegacias regionais
não necessariamente isso é o melhor modelo para a distribuição da vistoria. Entretanto, é isso que está vigente hoje, tá? E o que eu construí nessa planilha? De todos os cálculos que eu já fiz, gente, uma SCV de pequeno porte, se ela fizer menos do que 150 vistorias, ela possivelmente não terá viabilidade econômica. Então, por exemplo, aqui em Bicas, nós temos, considerando apenas a demanda de Bicas, 239 vistorias mês, mais 19 de pesado. Para dividir por 2, são 4 boxes de vistoria no mínimo, já são 119 vistorias por mês para cada empresa, 59 por box, 2 vistorias por dia por box. Ou seja, nesse cenário, o vistoriador ele vai trabalhar 40 minutos, meia hora, uma hora. O resto ele vai ficar à toa, né? Então, isso aqui, gente, se, e eu digo se, como uma hipótese futura mesmo, né? Se nós tivermos que pleitear a redução da quantidade de vistoriador, que não seja mais essa regra de um vistoriador por box de vistoria, um trabalho como esse vai nos dar a materialidade disso, concordam? Porque aí a gente não está falando de uma coisa empírica, nós estamos demonstrando numericamente isso, né? Vamos pegar, por exemplo, Belo Horizonte. Quando eu fiz esse levantamento, nós tínhamos 86 empresas de vistoria em processo em Belo Horizonte. É a primeira linha da tabela aqui. Para 8 boxes de vistoria, nós, se todas forem credenciadas, já são 688 boxes para a cidade de Belo Horizonte. Considerando a demanda histórica de 70, 72 mil vistorias mês, isso daria 4 vistorias por box por vistoriador. E vamos lembrar, tem SCV em Belo Horizonte que tem mais de 8 boxes. Ou seja, se todos se credenciarem, aquele cálculo máximo de quantidade de vistorias por vistoriador de 16, na verdade é um quarto já para Belo Horizonte. Então, esse material, esse trabalho que eu fiz, foi um mega trabalho fazer esse levantamento, porque o portal da transparência, eu brinco, ele é de semi-transparência, né, porque ele não mostra, né, quando você lista lá as SCVs, ele não fala a cidade, aí você tem que ir cidade por cidade, navegando nas páginas, pegando o que é de SCV, para você poder ver quem é quem, enfim, foi um trabalho hercúleo fazer isso. E eu acho que é válido a gente atualizar isso aqui às vésperas da reunião com a secretária, porque isso aqui nos mostra não apenas, e aí com o trabalho do outro grupo de trabalho sobre viabilidade econômica, olha como é que as coisas casam, gente. Nós vamos, por exemplo, demonstrar qual é o custo real de uma vistoria, não é? Qual é o custo para se manter este negócio, para montar um negócio, quais são os riscos que estão envolvidos, nós vamos ter isso tudo muito bem calculado, parametrizado. E aí nós vamos poder aperfeiçoar isso aqui, inclusive, pensar 2 boxes, 4 boxes e 8 boxes, né? E isso aqui também nos mostra outras questões, gente, que eu quero até passar aqui para vocês. O que está aqui marcado em amarelo, exemplo, aqui, ó, Rio Preto, que é uma ciretranda regional de Juiz de Fora. Nós não temos não tínhamos, né, até o dia 21 de junho, nenhum pedido de credenciamento, né? Isso também significa dizer o seguinte, e nas ciretrans que nós não tivermos SCV em processo de credenciamento, como que o Estado vai se comportar? Ele vai manter isso na mão da Polícia Civil? Ou ele pensa numa outra estratégia, por exemplo, como foi feito no Espírito Santo? Acho que tem pessoas aqui que conhecem a realidade do Espírito Santo. O Espírito Santo não tinha empresa de vistoria em todos os municípios, ele criou lá o posto avançado, que tem amparo legal, inclusive, na resolução do CONTRAN, na 941. Para que esse cidadão aqui possa ser atendido por uma SCV de alguma cidade próxima, que vai estar englobada em alguma outra Ciretran, mas o cidadão não fica sem o atendimento. E, pasmem, mas quando eu fiz esse levantamento, das 307 Ciretrans, 39 não tinham ainda pedido de credenciamento. Na verdade, dos 853 municípios do estado, apenas em 299 municípios nós tínhamos SCVs em processo de credenciamento, tá? Então, eu quis mostrar isso porque esse material, ele pode nos auxiliar, ele pode ser um subsídio para que a gente tenha
um debate com realmente informações, com realmente um trabalho feito, e não apenas no discurso do achismo, né? Ah, eu acho, não, eu acho não. Isso nós estamos mostrando, né? Já tem municípios em que não há viabilidade para todos que estão em processo de credenciamento. Quantos? Essa conta eu não fiz, porque isso também nos ajuda, gente, ao defender a manutenção do preço, concorda? Né? Ah, é lindo falar em reduzir requisitos se o Estado de fato for reduzir preço, mas isso significa reduzir faturamento, gente, né? E em qualquer outro negócio, nós temos muitos custos que são custos fixos. Então, por exemplo, quem tem um aluguel que paga R$ 3.000, se você tiver uma receita de 40 mil, de 50 mil, você vai continuar pagando os R$ 3.000. Quanto menor a sua receita, maior será o comprometimento dela para pagamento das suas despesas fixas. Né? Então, isso é sempre assim, né, gente? Como é que a gente ganha dinheiro? Em escala, aumentando a nossa produção, não é? Se nós temos a produção sendo dividida entre mais empresas, não é apenas reduzir preço e reduzir requisito que vai fazer a gente ficar saudável. Né? E isso pode, inclusive, subsidiar o Estado numa questão que é numa estratégia de talvez, hipoteticamente, né, porque aí a gente esbarra em outras questões de legalidade, de ter aí o credenciamento sendo fechado em algumas cidades, né, porque é algo que no futuro pode ser discutido. Né? A reunião de ontem eu cheguei a falar um pouco sobre isso, e isso foi inclusive objeto de apresentação na reunião da AND, que é a Associação Nacional dos Detrans, da semana retrasada. Né? Eu tenho um amigo que fez um trabalho, o Wagner, que ele fez um estudo a partir de um trabalho que eu fiz na NTT sobre o princípio da concorrência ruinosa, né? Que é um caminho a se trilhar para se discutir o fechamento de credenciamento, claro, não ad eterno, mas por um determinado período de tempo e numa determinada localidade. Né? Enfim, quando a gente fala em requisitos de credenciamento, e o Doni pontuou aqui inúmeros dos requisitos, né? Ontem também uma pessoa no grupo fez algum comentário sobre isso, né? Que tem requisitos que não são compreendidos. O que nós hoje vivemos, na verdade, em outros estados da federação, e aqui eu vou dizer a minha opinião pessoal, tá? A título de contribuição, nós temos uma vistoria feita em São Paulo, e aqui tem pessoas que têm empresas de vistoria em São Paulo que na verdade, o equipamento da vistoria é o smartphone. Né? E quando nós olhamos para a resolução, e na verdade isso é desde a resolução 282, lá de dezembro de 2008, ou seja, uma resolução que tem 15 anos de idade, hoje atualizada para 941, desde sempre foi item de vistoria o quê? Iluminação, sinalização, pneu e roda, isso tudo sempre foi. Isso não é uma inovação da norma atualizada em 2022. Né? O que o mercado historicamente fez, e São Paulo, como foi um dos primeiros a terceirizar a vistoria, eles não evoluíram, eles literalmente pararam no tempo. Né? E nós não temos o cumprimento das resoluções do CONTRAN. Né? Espero que a gente não precise chegar nesse ponto, em algum momento na discussão com o Estado, de fato, pleitearmos a redução de requisitos para trazer viabilidade econômica para as empresas, porque aí é uma questão até de sobrevivência, né, gente? Né? E aí, óbvio, isso é perfeitamente compreensível, mas o que nós também temos que ter na ponta da lança, na mira, e que aí nós teremos que ter justificativas muito boas para isso. Ao retirar requisitos que têm amparo em norma federal, em resolução do CONTRAN, nós estaremos colocando o processo, nós não, o Estado, né, numa possível ilegalidade, né, e que o Ministério Público pode vir a questionar. Né? Um fantasma que sempre nos assombrou, principalmente em 2018, foi a atuação muito forte do Ministério Público. Né? Então, a manutenção da absoluta legalidade das normas que regem a terceirização da vistoria é, para mim, na minha opinião pessoal, algo que, se for abrir mão em algum nível, em algum sentido, terá que ser feito com muito critério e, se possível, até com a participação do Ministério Público, com a anuência dele. Né?
para que a gente não tenha o risco depois de uma ação civil pública que venha colocar em xeque o negócio e o trabalho de todos, né? Então, enfim, queria fazer essa fala inicial, né, para que eu pudesse colocar essa planilha, mostrar isso e, né, e a gente conseguir seguir aí com a reunião. Dora, você tinha levantado a mão? Dora? Sim, boa noite. Eu penso como você, a gente reduzir requisitos vai aumentar o número de empresas e isso vai reduzir o ganho das empresas que já estão desde janeiro nessa peleja, né? Assim, Sim, ao meu ver, Dora, a gente nós deveríamos mexer, não assim, em requisitos de quantidade de box e tudo mais, porque tem muita gente entrando ainda e aguardando realmente essa movimentação para poder começar, né? Tem empresa que foi aberta agora em maio, que já está lá na mesma fase que a gente, que é apresentar o corpo técnico. A minha sugestão, e eu acho que não fere a legalidade, seria, ao invés de nós termos que contratar o corpo técnico para apresentar esses vistoriadores, que eles dessem, por exemplo, a oportunidade da gente assinar uma declaração de se comprometendo a contratar e falando qual que vai ser a forma de contratação, né, que vai ser CLT, e nos dá prazo, por exemplo, a partir do momento que ela emitir a portaria de credenciamento da ECV, a gente tem, sei lá, 5, 10 dias para contratar, entendeu? Porque mesmo eles dando esse prazo de 120 dias, a partir da autorização da conformidade, tem empresa que já foi aprovada, que já venceu 120 dias. E eu acho que, por exemplo, a gente poderia não ter esse gasto agora, entendeu? Porque o curso aqui também é muito caro. O valor do curso em Belo Horizonte é R$ 1.809, em Goiânia é R$ 400, entendeu? Então, assim, eu acho que isso tudo vai onerar cada vez mais a nossa empresa, né? E a minha proposta seria essa, da gente mexer com esses requisitos de ver o que pode melhorar para quem já está no jogo, entendeu? Porque se a gente reduzir demais requisito, aí a gente vai em poucas 86 empresas para 200, entendeu? No interior aí, eu vejo cidades, por exemplo, igual Sete Lagoas, tem quase 8, se não me engano, 8 ECVs, quer dizer, vai ter demanda para isso tudo? Eu até depois, se você pudesse compartilhar sua planilha, eu tenho feito esse levantamento desde o início, e é um trabalho de formiguinha mesmo, de entrar com o endereço, com o nome da ECV, para ver que cidade que e atualizar dia a dia, né? Aquela, por exemplo, mudou de fase, muda também na minha planilha. Então, até para a gente poder, sei lá, apresentar esses dados para o governo e mostrar que realmente reduzir requisitos e reduzir valor, aí nós que estamos desde janeiro, vamos ser prejudicados, entendeu? Mas também não quero fazer nada que inviabilize amanhã de eles falarem, então pronto, agora eu estou com raiva, não vai ter mais terceirização. E aí nós já fizemos investimentos. Então a gente tem que buscar um ponto de equilíbrio aí. É só isso. Obrigada. Eu quero fazer um comentário sobre isso que você falou. A sua colocação, ela é fantástica, ela é muito, muito, muito bacana mesmo. O que nós temos que estar atento? A resolução do CONTRAN, a 941, ela estabelece que o requisito, a condição para o credenciamento, dentre eles, é a empresa possuir já o corpo técnico. Então, eu não conheço nenhuma portaria de nenhum estado que permitiu que o corpo técnico fosse apresentado apenas após o credenciamento. Claro, isso pode ser objeto de estudo e, de repente, a gente coloca isso até como um item, Júnior, para quinta-feira, na reunião
do grupo de trabalho que tratará sobre a questão do aspecto legal, né, para a gente se debruçar um pouco mais sobre isso, né, porque se houver algum caminho jurídico legal para isso, eu acho que é muito válido a gente trabalhar isso. A portaria, o 935, ela, de certa forma, ela já foi generosa comparada a outros estados. Por exemplo, no Espírito Santo, quando você solicita o credenciamento, você já tem que apresentar os vistoriadores. Aqui se colocou numa etapa que é praticamente a última, né? Porque a última etapa é apenas o contrato com a empresa de TI. Ou seja, já houve uma flexibilização nesse sentido. Mas o que nos traz absoluta insegurança é quanto tempo depois que apresentarmos o corpo técnico estaremos trabalhando, né? Essa é a grande questão, na verdade, né? Porque se após a apresentação do corpo técnico, 15 dias depois, as empresas estivessem credenciadas e trabalhando, ok, né? O problema é esse pontapé inicial, é a gente sair dessa inércia nesse momento para a gente poder começar. Eu até creio que no futuro, depois que, de fato, a terceirização tiver acontecido e iniciado, os próximos que virão, eles vão ter um caminho muito mais suave do que os que hoje estão em processo. Né? Tem uma metáfora, né, que quem chega primeiro na fonte bebe água limpa. Só que as pessoas esquecem de dizer que para chegar primeiro na fonte, você tem que abrir a picada no meio do mato. Né? Você vai encontrar espinhos, cobras, etc., pedras, né? E é você que vai abrir esse caminho. Então, o caminho do primeiro é sempre mais penoso do que quem vem depois, né? Claro que aí tem o benefício de você estar no mercado antes e poder trabalhar esse mercado em primeiro lugar, sem dúvida alguma, né? Bom, Flávia e Zeca estão com mão levantada, acho que Flávia estava mais tempo, né? Boa noite a todos. Então, Eduardo, eu estava ouvindo essa oposição, eu concordo que eu acho que a questão dos requisitos, a gente tem que ter muito cuidado na hora de mexer com eles para poder não atrasar ou até inviabilizar, né, o nosso trabalho, e concordo com a posição da Dora também. Agora, eu queria até fazer uma pergunta. Eu vi no grupo mais cedo que as clínicas, pode abrir uma clínica com 40 mil habitantes. Isso procede? Se proceder, a gente já tem um caminho, né, para poder nos nortear, às vezes por analogia. E a questão de fechar o credenciamento também. E seria um caminho a seguir, imitando o modelo das clínicas. Agora, eu fico muito preocupada com essa questão da gente mexer muito na portaria e ela fazer igual 2018. E, não sei, eu também entrei nesse ramo há pouco tempo. Foi no final do ano passado, eu não presenciei 2018. Mas se chegou, até que ponto que chegaram? No ponto que nós estamos, teria essa possibilidade, entendeu? Entendi. Flávia, o que eu sei sobre essa limitação de credenciamento, que não era só de clínica, era de clínica e de sem formação de condutor também? Isso foi objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade julgada pelo Supremo Tribunal Federal no ano passado. E o Supremo considerou inconstitucional 2 decretos do governo de Minas, que eram, a última edição do decreto era da gestão do Pimentel, do PT. E, então, não há mais limitação de credenciamento de clínicas e de centro de formação de condutor, não há. Entretanto, eu soube por esses dias que há um julgamento no Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, em que pode ser que saia do Tribunal de Contas uma decisão embasando essa limitação de credenciamento, considerando a questão de viabilidade econômica. Mas até ontem essa decisão do tribunal não saiu. Não sou advogado, não sei se essa decisão do Tribunal de Contas será suficiente para sustentar esse tipo de questão, né? Porque o Tribunal de Contas não é a última instância do Judiciário, a última instância é o Supremo Tribunal Federal, né? Na verdade, ele até é outro tipo de tribunal, né? A função dele é outra, né? Mas, enfim, pode ser que exista aí algum caminho nesse sentido, tá? Zeca, você estava com a mão levantada, pela ordem, né? Obrigado, Eduardo. Então, quando a gente trata-se de requisitos, eu vejo assim, foi muito bem colocado todos os equipamentos a ser utilizado em segurança da vistoria. Quando alguém discorda com alguma situação em questão de equipamentos, eu vejo que não.
Hoje nós temos perfeições em adulteração, que são poucas as pessoas que conhecem, né, qual que é a forma que a pessoa está adulterando. Hoje nós temos implante, nós temos hoje substituição de chapa, nós temos várias situações, inclusive transposição, né, de bloco, né, vamos dizer assim. Enfim, é um mercado que nós vamos atuar e realmente os equipamentos vão nos auxiliar. Quando a gente fala em treina, alguém fala assim que para que treina? Obviamente que a gente sabe o porquê que tem a treina. Diz que o veículo até 10 centímetros de altura, ele tem a legalidade de não estar com a permissão do CSV, né? E quando ele se é rebaixado, aí é diferente. Como que a gente vai medir? No olho? Não tem como a gente olhar. A gente tem que ter a treina para a gente apresentar o que a gente vai reprovar, o que vai aprovar, qual que vai ser o apontamento daquela rejeição, né? Você pega o veículo pesado. Algumas pessoas não têm o conhecimento que a altura do para-choque é de 40 milímetros de altura. E como que a gente vai medir? Então, todos esses equipamentos, quando foi colocado, eu me senti muito confortável, até mesmo para poder me orientar o que eu estaria reprovando ou aprovando até mesmo, né? Em questão agora, que eu falo assim, das pequenas empresas assim, de pequeno porte, são 43% de empresas que vão ter praticamente 2 boxes, né? Algumas vão ter o terceiro box, que é o de box pesado, mas 43% empresas, como que você vai sustentar com um vistoriador? Né? É complicado também. Então, todo esse tratamento que nós estamos tentando apresentar ao governo, de requisitos, eu vejo que a única forma ainda que a gente vai conseguir dialogar com ele, né, até mesmo assim, diminuir a cada 2 boxes um vistoriador, eu acredito que seria sustentável, né, para diminuir. Mas também existe outras situações que ontem foi tratada sobre os valores, né? A empresa recebe, precisa então de um colaborador, um atendente, para gerar a nota fiscal, é mais uma pessoa. Então, nós precisamos ver a viabilidade, né, desses requisitos, para que a gente possa apresentar, para que não precise ficar mexendo na portaria de forma que ela fique mais demorada, né? Então, assim, vamos levar todo o material apresentado por todos que possam contribuir com a sua opinião, sim, e a gente possa levar situações para resolver, né? Que a secretária Luiza Barreto, que o diretor Lucas possam entender a situação e a viabilidade que nós podemos trabalhar. Falando um pouco de requisito, eu, sinceramente, ao longo desses anos que nós temos de mercado aí, assim, na verdade, vamos ser bem sinceros, Minas caprichou, né? Caprichou na estrutura, caprichou em tudo. Eu não acho que deve mudar em estrutura, sabe? Eu acho, na minha opinião em si, a estrutura tem que ser uma estrutura bacana, tem que ter no mínimo 8 boxes. Você quer fazer um caminhão, por exemplo, tem que ter um box de caminhão. Mas em relação a funcionário, eu posso ter 8 boxes, mas veja só, quantas vistorias eu vou fazer? Eu vou fazer 60 vistorias por dia, no máximo. Exemplo, né? Quantos vistoriadores eu preciso para fazer 60 vistorias? Eu acho que quem que define isso tem que ser o empresário. Ele tem que definir, ele tem que definir isso aí. Se vai vir 60 vistorias para ele vai ter que contratar, se cada um é 20, vai ter que contratar 3. Se chegar para ele, olha, o número de ECV tem lá, que gera para ele 30, para que ele vai ficar com 3? Ele poderia, em tese, dispensar um, né? Eu acho, essa é a minha opinião. Porque, assim,
tem uma questão do emprego. O projeto veio para gerar emprego. Beleza, o projeto veio para gerar emprego, mas tem que ser um emprego sustentável. Um emprego para quebrar a empresa não funciona. Não funciona. Então, nós temos aqui que pensar o que de fato precisa para tocar uma empresa que faz, vamos lá, exemplo, 30 vistorias. O que precisa? Vamos dizer, agora, a estrutura eu acho que não deve mexer. Você tem que ter uma rampa, você tem que ter tantos boxes, você tem que subir 3 metros, 4,5, isso, aquilo, tal. Aqui, por exemplo, nós optamos por, como nós já temos aqui, a sede nossa antiga, 8 boxes, um box de caminhão. O meu de caminhão tem uma vala lá de 10 metros, porque a BNT disse que tinha que ter isso aí e tal, e facilita para a gente, facilita para o historiador fazer uma vistoria. Eu acho que está certo. Agora, quantidade de pessoal, eu acho que nem isso, não sei nem se realmente isso muda, mas um dia pode mudar, sabe? Mas, olha, é chateante você não poder gerir o seu negócio. Essa que é a minha opinião. Você tem que gerir o seu negócio, você tem que ter autonomia, saber quem que você... Olha, o rapaz, você tem... Olha, se deu um problema lá, deu 2 funcionários seus, você precisa de 4. 2 funcionários seus lá, não foi trabalhado, fizeram motim, isso, aquilo, não, você deixou 30 dias um box inativo, você perde seu aproveitamento, porque você não tem os 4. São coisas assim, que não tem noção, são coisas assim, a gente não entende o porquê disso. Eu acho que é por isso que nós estamos aqui, para tentar. E tem a questão das férias também, porque um ano depois a gente começa a dar as férias. O ideal seria a gente contratar um que fosse tirando as férias dos 8, mas isso é custo também, entendeu? Então, como a gente não pode ficar mais do que 30 dias sem o box, né, funcionar, e já é um custo a mais, entendeu? Porque eles não estão pensando ainda nas férias. Sinceramente, tem coisas que eu não entendo, de verdade. Acho que quem decidiu isso não conhece o mínimo da realidade de uma empresa de vistoria local. Ou como é que funciona? Ele deve ter visto falar que era assim ou visto falar que era assado. Agora, lógico que só de ter decidido assim, para a gente que está no mercado, que almeja isso há anos, tá bom. Nós aceitamos essa condição. Tanto é que nós fizemos as adequações que foram necessárias, fizemos tudo. Não, Júnior, tem que começar a trabalhar agora do jeito que está. Não, nós estamos aqui para isso. Agora, se nós temos a oportunidade de falar com a secretária, falar com o chefe, falar com todo mundo para poder levar algo bacana, algum documento consolidado, por que não a gente colocar isso, né? E Júnior, isso que você falou sobre a questão dos equipamentos, etc., né, essa defesa, ela é muito importante. Eu mandei no grupo aí agora, gente, no final do mês passado, agora já mês retrasado, né, foi em maio isso, em Pará de Minas, um município muito próximo de Belo Horizonte, uma criança de 6 anos, ela morreu estrangulada pelo vidro do carro da própria família. Esse acidente fatal, a família havia deixado o telefone celular no banco de trás do carro, pediu para a criança pegar, o vidro estava um pouco aberto, a criança botou os bracinhos e a cabeça pelo vão do vidro, apoiou na porta onde tem aquele apoio de mão e onde tem o acionador do vidro elétrico. Ali ela acionou o vidro elétrico e o dispositivo anti-esmagamento estava com defeito. E essa criança foi estrangulada. E se nós formos, então, o que o CONTRAN fala sobre isso? Nós temos uma resolução do CONTRAN, que é a 908, ela foi revisada no passado, né, que trata sobre os acionadores energizados de vidros e portas. E lá diz que é objeto de verificação quando você está fazendo a verificação do funcionamento do sistema de vidros e portas elétricas, né? Inclusive teto solar, tá? Inclusive teto solar, que é obrigatório você fazer a verificação do funcionamento do anti-esmagamento. Quando nós vamos fechar um vidro elétrico e você colocar a mão nele, a força exercida pelo vidro não pode ser superior a 100 newtons. 100 newtons, gente, é um beliscão no dedo. Tá? Beliscão, sabe aquele beliscão de mãe
que pegava a gente, dava aquele beliscão arrumado, mas não arranca pedaço. É 100 newtons, é o beliscão de mãe. Mas não é para amputar o dedo, não é para estrangular ninguém. Então por melhor que ainda seja a portaria de Minas, ela ainda está aquém daquilo que é, de fato, a exigência legal do CONTRAN, né? E nós temos, eventualmente, esse tipo de acidente de crianças que vão, principalmente crianças que vão a óbito. Lamentavelmente, não há estatística disso no nosso país. E isso que você também colocou, Júnior, Zeca também falou sobre isso, está tão engessado a portaria que o empresário não tem gestão sobre o seu próprio negócio, né? No que se refere a vistoriador. Eu não entendo essa regra de um vistoriador por box. Eu não entendo esta obrigação do vistoriador, quando funcionário, obrigatoriamente ter que ser contratado num regime de dedicação exclusiva, ou seja, 44 horas semanais, e de ter que ser CLT. Né? A lei federal ela foi modernizada para que a gente possa ter outras formas de contratação, inclusive como PJ, né? Por que que, então, na vistoria isso está tão engessado? Qual é o porquê disso? Eu não sei dizer qual é o porquê. Quem fez isso tem que explicar qual é o porquê, não é? O grande ponto é que eu acho que nós vamos ter que ter muita habilidade para poder apresentar isso para a secretária, para o Lucas e para quem mais for, disso não ser um tiro no nosso próprio pé, de eles entenderem que reduzir esse tipo de requisito dá a eles a oportunidade, a justificativa de reduzir preço, a remuneração, né? Isso acho que é o grande desafio nosso, né? E aí eu acho que aquela planilha que eu mostrei nos ajuda também, de mostrar, né? E aqui eu estou chutando, porque eu não entrei nesse nível de detalhe, mas vamos dizer que dos 299 municípios em que hoje há empresas solicitando credenciamento, que nós temos ali 80, 100 em que a viabilidade econômica, se mantida a regra atual, já não é mais viável. Opa! Então, a gente começa a ter argumentos para poder mudar esse tipo de situação sem que isso implique em redução de preço. Pelo contrário, nós podemos pleitear aumento de preço, aumento de remuneração. E uma vez que, então, não é possível, olha, flexibiliza isso. Então, tudo depende daquilo que a gente conseguir construir em todos os trabalhos que nós estamos nos propondo a fazer e a junção disso. O Luciano, pode falar aí, Luciano. Boa noite, Eduardo. Boa noite a todos. Eduardo, eu fico preocupado pelo seguinte. A gente vem observando aí os custos cada vez mais elevados para você poder montar a sua SCV. Entendo eu, como você falou, da resolução 941 do CONTRAN, que já pede lá o corpo técnico, que isso aí não deve mudar. Por quê? Porque se você for tentar fazer uma mudança a nível estadual, é como você mesmo falou anteriormente, o próprio Ministério Público pode entrar nesse quesito e alegar que o Estado está descumprindo a norma do CONTRAN, que é um órgão federal que está acima do nível estadual. Em relação à clínica também, que teve uma colega aí que falou sobre isso, eu vou falar com você com propriedade, que a minha cunhada tem uma clínica do Detran, e eu trabalhei com ela lá um bom tempo, participei de uma associação de clínica. As clínicas estão acontecendo da seguinte forma. Realmente teve isso aí que você falou, né? O Detran publicou uma portaria para poder abrir clínicas aí à vontade, quem quisesse abrir, tivesse aí o médico com curso de medicina do tráfego. O pessoal da associação entrou na justiça contra isso. O Tribunal de Contas do Estado, ele julgou uma ação lá em fevereiro, e aprovou aquelas pastas que estavam no Detran de abrir as clínicas. Então, o que ocorreu? Vários municípios abriram várias clínicas. E quem tinha já a clínica credenciada começou a passar aperto. Por quê? Porque quando teve essa abertura desenfreada de várias clínicas, começou uma a matar a outra. Hoje tem clínica aí que funciona 2 dias por semana e o custo não consegue se pagar. Então, a minha preocupação em relação à SCV também é que a gente, de repente, tente mudar muita coisa e vai abrir um número desenfreado de SCV aí em várias partes do estado, que quem fez um investimento, como tem aí
No meu caso, tem casos de pessoas que fizeram investimento lá atrás. Eu comecei em novembro com isso, para você ter uma ideia. Primeiramente, eu comecei uma empresa lá com uma franquia de São Paulo, tomei um prejuízo aí de R$80 mil, porque não tinha portaria, não tinha nada, me passou tudo errado. Eu aluguei local, fiz tudo, e quando chegou lá na frente que saiu a portaria, pediram aí os 8 box, essa coisa toda. Então eu tive que voltar tudo de novo, comecei do zero. Então a minha preocupação é que ocorra isso e abra aí um número excessivo aí em algumas regiões, como Belo Horizonte, Contagem e outras mais que têm população maior, e de repente você não consegue pagar esse custo, cara. O Júnior acabou de falar aí que a gente não vai conseguir gerenciar o nosso próprio negócio, né? Você colocar lá um vistoriador para cada box, e se você não tiver movimento para isso, você vai ficar com o cara parado lá, pagando esse custo, né? E você não vai conseguir gerir isso. Então, a minha preocupação toda é essa. A gente tem que ter cuidado, né? Para que o negócio seja rentável para todo mundo, né? E que a gente consiga realmente funcionar de uma maneira que a gente consiga ter um ganho de capital. Porque se você investe um capital para chegar lá na frente, você começar a trabalhar no vermelho, e daqui a pouco um matar o outro, isso aí é muito preocupante. O nosso amigo aí, ó, Mundial Oficial, pode falar? É o Müller. Boa noite a todos. Eu gostaria de falar sobre o fluxo de credenciamento. Vendo todo mundo falar aí em questão de custo, de viabilidade. Isso eu acho que todo mundo já sabe os seus riscos, mais ou menos, quando entrou no negócio, né? Já sabia que era um mercado liberado, que poderia abrir uma série de empresas. Mas o que vem ocorrendo? Numa outra visão. A gente hoje, eu, por exemplo, a minha empresa, eu estou na etapa de conformidade. Eu estou esperando o pessoal me ligar para ir na minha loja. E já tem 30 dias. E tem situações que a gente vai escutando falar que já tem pessoas com 4 meses nessa situação, né? Aí, beleza, inicia o processo. Aí eu já estou perdendo esse tempo, várias pessoas estão perdendo esse tempo. Então, como a gente está saindo da arquibancada, então, como vai ter essa reunião, eu gostaria que pudessem falar também a respeito da celeridade dos fluxos de processo, que isso seja respeitado ao prazo de 90 dias, que isso seja cumprido dentro dos 90 dias, né? Porque senão isso vai estourando, vai virando aquela bola de neve, aí sai o projeto piloto, até credenciar todo mundo, a gente já está com curso feito, com funcionário contratado, eu fico aqui parado esperando a boa vontade da Polícia Civil me ligar e falar, eu vou aí tal dia. Né? Eu acho que eles também não estão com muita vontade de fazer isso, né? Parece que eles estão sentados em cima disso. Então, gostaria que a gente, nessa reunião, que está agendada em agosto, pudesse falar sobre essas etapas de credenciamento, para dar mais celeridade nesses fluxos, ou que pelo menos seja cumprido os prazos. É só isso e boa noite aí a todos. Ok. Ô, Fabrício, segura só um pouquinho, que a nossa amiga aí vai falar aí, porque aqui não aparece o nome dela. Tá desconhecido. A moça de bege. Será que ela não está ouvindo? Tá ouvindo, moço? Não tá. A moça, você está do lado esquerdo, em cima da tela. Aí, ok. Isso. Eu não sei se tem mais gente que está na situação que eu estou falando de Patos de Minas. E aqui, essa questão dos custos dos vistoriadores vai ser um mata-mata realmente, que é nesse sentido que vocês estão falando. Aqui tem 16 empresas passando pelo processo de credenciamento. Absurdo. Cada empresa fazer 2 vistorias por dia. Absurdo. Um custo de... Não sei ainda o que vai ser o salário do historiador, mas é um custo que gira entre 20 e 25, 30 mil, não vai gerar 7 mil mensal. Então tá fora, tá errado. Então, assim, dificulta demais. Tem muita gente que já está há muito tempo, né, nesse ramo aqui, e está com barracão fechado, fizeram alterações
muito caras, então não vai ter esse retorno. Eu não sei qual que seria o interesse de manter esse requisito, causando essa inviabilidade desse tamanho. Em algum momento, a maioria vai ter que fechar as portas. E isso aí é interessante? Isso não é geração de emprego. Isso é geração de Empresa déficit. falida. Geração de empresa falida. No meu caso, eu não sei, eu entendi que já tem alguns aqui. Eu não tenho consultoria nem nada. Eu tenho só uma sócia, nós pegamos a portaria e estamos executando o que foi pedido na portaria. Eu já zerei meu credenciamento e vou zerar até os próximos capítulos. Eu não vou cumprir mais requisitos. Eu não tenho previsão, não tem justificativa para cumprir as etapas e o Estado não cumprir. E ainda criar essa barreira desse jeito. Diminuir os requisitos, pode acontecer de abrir muitas, vai cair no mesmo limbo de agora. O custo não vai ser suficiente, ninguém vai dar conta de cumprir o custo. Era isso. Isso aí, essa é a grande questão que está pegando, é essa questão, né, dos vistoriadores. Um vistoriador por box, e uma vez que vai ser dividida as vistorias, né? Então, é um ponto de interrogação gigantesco. Mas vamos lá, ô Fabrício. Boa noite. Passar um pouco que eu passo aqui em São Paulo já, há 8 anos. Então, eu venho, esse negócio de abaixar os requisitos, isso eu acho que não é viável, porque aqui há 8 anos atrás eu aluguei galpão que entrava bitrem. Depois passou 3 meses, o cara com 50 metros quadrados trabalhava. Aí o meu custo era inviável e o cara que entrou na boa estava trabalhando normal. Então, não vejo isso uma opção de diminuir box, e sim a quantidade de vistoriador. Igual estava falando aí, um vistoriador para 2 boxes, isso seria muito viável. Porque a maioria das cidades já com credenciamento já não está sendo viável. A maioria está dando 2, 3 vistorias por vistoriador, já está inviável já, com os pedidos. Então, isso daí teria que tentar mexer o quanto antes. Outras 2 coisas que eu sofro aqui em São Paulo, que a gente não pode deixar acontecer em Minas. Sistema randômico para cair na mão de garagem de despachante, porque aí começa aquela devolução de 40, 50 reais, 30 reais, avacalha tudo. Aí você pode ter o equipamento que for, a qualidade vai ser terrível de vistoria, que aqui em São Paulo é assim. E questão de preço. Se baixar requisito, vai baixar preço, mas já tem vistoria demais. Já não está dando. Então, você vai mexer em preço que jeito? Com a quantidade de empresas que está entrando, a discussão teria que se aumentar para conseguir dar conta de pagar os custos. Então, eu acho que uma coisa está atrelada à outra, aí, o preço, o sistema randômico, na qualidade da vistoria. Porque se abrir mão disso daí, e eu ouvi umas conversas que estava querendo mudar, nem sei se é verdade, porque estavam pensando nisso, se estiver pensando nisso mesmo, tanto do valor baixo e o próprio cliente pagar, e o sistema randômico, avacalha tudo. Acaba com o processo. A gente está lutando aqui para, em janeiro, começar a ser como Minas é, aqui em São Paulo. Então, a gente está numa luta aí há 3, 4 anos para ser desse jeito. Aí Minas começou bem, voltar vai ser uma tragédia. Era isso que eu tinha para falar. Muito obrigado. Você levantou a mão novamente, que você falou antes do Fabrício. Como é que é o seu nome? Flávia, Flávia. eu queria só acrescentar que, com relação à qualidade do trabalho e com relação à legalidade, a responsabilidade do vistoriador e o padrão de atendimento, isso aí não vai ser atacado de maneira nenhuma com a redução da quantidade de vistoriadores, em nome da saúde, da viabilidade financeira, da saúde financeira do empreendimento. Pelo que eu entendi aqui, a maioria já investiu muitíssimo alto.
E esse formato que está sendo criado, que está sendo colocado agora, ele não vai durar 2 anos. Não tem como, isso vai chegar ao mata-mata. Não tem como. E assim, pesar sempre de que quem estiver envolvido no negócio esteja muito imbuído de boa fé, porque quando você massacra a pessoa dessa maneira, onde que a gente consegue reduzir custo? Contratando uma pessoa, contratando um vistoriador para pagar menos para ele. É o único requisito que a gente consegue reduzir, porque aluguel já está estabelecido. As certificações, os equipamentos, isso aí já está contratado. Então, você vai ter que contratar pessoa com menor condição de desenvolver um bom trabalho. E aí você joga a sua segurança lá embaixo para você responder por todos os erros. Por mais que seja com foto, com reconhecimento facial, biometria. Fica difícil de prezar, de colocar pessoas mais capacitadas para trabalhar. Ok, Flávio, obrigado. Zeca? Flávia, Pode falar, Eduardo. Flávia, você colocou um ponto tão bacana, eu nunca tinha pensado por esse ponto de vista. Muito obrigado, viu? E é isso que vai acontecer mesmo, porque a empresa, aluguel é aluguel, você não tem como sair dele. Né? Imposto, não vai ter como sonegar, porque a condição para o Estado de pagar é você emitir a nota para ele. E se no mês que vem você deixou de pagar a sua guia do Simples, você está negativado, né, o sistema lá da CEPLAG vai ver que você não tem a certidão, você está morto, ele não te paga mais. Então, você vai correr atrás do próprio rabo. Né? O que vai acontecer é isso, é o sucateamento da mão de obra. Ao invés de a empresa de vistoria, que é uma atividade eminentemente técnica e instrumental, ela investir em mão de obra qualificada, ela vai investir em mão de obra escrava. Mal comparando. Vai pegar os porqueira da rua para o cara poder trabalhar a 800, 900 reais, porque senão a empresa não sobrevive. E ele vai ser um retratista. Ele vai dar conta de bater só foto. Né? 10, nota 10 essa colocação sua, porque isso nos traz um argumento muito forte, muito, mas muito forte mesmo, para a gente poder mostrar isso que nós estamos conversando aqui. Né? Muito obrigado pela sua contribuição. Pô, top, top. Eu fico muito feliz quando a gente abre, né, um grupo para a gente poder conversar, porque a gente aprende o tempo todo. Né? A percepção de cada um sobre pontos específicos é o que enriquece depois do todo. Né? E o Miller falou também sobre essa questão do fluxo do processo, e eu vou mostrar a planilha aqui, e eu vou fazer até uma correção de uma fala minha na reunião de sábado, que eu falei que a sua loja, Zeca, era a loja mais antiga que estava aguardando a avaliação da conformidade, mas na verdade não é a quinta mais antiga. Eu vou compartilhar a tela aqui para vocês. Quinta de 1.200, né, gente? Naquele mesmo estudo que eu fiz, que eu mostrei anteriormente para vocês, estou compartilhando a tela aí agora. Dados também do dia 21 de junho, tá? Nós temos empresas aguardando a realização da avaliação da conformidade desde o dia 7 de fevereiro. A sua loja aqui, Zeca, Minas Vistorias, aqui, ó, desde o dia 16 de março, a sua é a quinta. Então, gente, vamos falar o caso do Zeca. Segunda aí, ó. Oi? A nossa aqui é a 12ª. Iso Vistorias, 12ª, olha aqui, desde o dia 4 de abril. 4 de abril, 4 de maio, 4 de junho, 4 de julho. Você já tem mais de 90 dias. E aí, gente? A gente faz o que com isso aqui? Deita na cama e chora, né? Porque é quente, pelo menos, a cama, né? Para poder chorar. Claro que não. Sábado, Júnior, vamos lembrar, nós falamos sobre isso. Dentre as ações que nós temos que tomar, e aí é uma ideia, né, da Aviveng ter os seus representantes locais, né, representando alguém tem que baixar nessa Ciretran, vamos pegar o primeiro aqui, ó. Primeiro é de Caeté. Qual é a Ciretran que está lá em Caeté? Nós vamos aqui na planilha, nós vamos ver. Caeté, vamos ver, vamos até brincar aqui. Brincar não, né? Coisa séria dessa. Caeté é a regional de Sabará. Quem é o delegado lá de Sabará? Alguém tem que bater na porta desse cara. Ô, companheiro, rapaz, tem empresa aí que já extrapolou o teu prazo, companheiro. E aí?
Como é que vai ser? Né? Porque enquanto também, gente, nós não vencermos esses obstáculos, e aí é a própria Polícia Civil que está incumbida disso, né? E ela, então, não faz essa avaliação, análise dos documentos, ela não cumpre os prazos das etapas, e aí cumprir prazo para mim, gente, é muito mais do que cumprir o prazo máximo. Né? Nessa minha planilha, o que eu olho muito também é o seguinte, você pega ali uma cidade qualquer, exemplo, Caratinga. Por que que em Caratinga tem 4 empresas que estão em processo de credenciamento? Uma está lá em análise de documento, outra está em avaliação e outras 2 já estão lá na frente. Por que isso está desigual? Né? Foi em função do momento em que se pediu credenciamento ou essas empresas pediram juntas e houve aí o favorecimento, entre aspas, né, de alguém? Então os amigos do rei andam e os não amigos do rei ficam ali comendo poeira, né? Então são aspectos importantes, e aí eu faço coro àquilo que o Miller colocou aqui, né, de que podem ser ações que nós possamos tomar e que a fonte de informação pode ser, inclusive, esse trabalho, essa planilha atualizada, né? Olha, inicialmente, o delegado designava uma pessoa da própria Seretran, alguém, uma comissão, para fazer a vistoria, né? Aí estava certinho, estava fazendo, mas eles não estavam fazendo da forma que tem que ser feito, batendo foto, fazendo isso, realizando medição certinha e tal. Aí o que decidiram? Passar para o IC. Então, essa transferência da vistoria para o IC é que está demorando. Aqui, por exemplo, em Uberlândia, foi bem no início da transição da passagem para o IC. Aí o IC não sabe o que é a BNT, o IC não sabe o que é, então vai se estudar. Então, você fala com ele essa semana, fala assim, não, eu estou estudando sobre o assunto. Daqui a semana que vem, ele fala, não, o negócio é mais complexo do que a gente imagina. O negócio é complicado. Aí vai passando agora. Eu não tenho muita certeza, mas se for respeitar o prazo, eles têm 6 meses, não é, Eduardo? 3 meses agora, prorrogado por mais 3 ou não? Amigo, nós também é lascado, tá? Porque a portaria diz assim, exemplo, na etapa de análise de documentos, eles têm 90 dias. Prorrogável. Esse prorrogável não é prorrogável apenas uma vez, se sequer precisa de justificativa. Então, eles podem simplesmente prorrogar, não precisam justificar para nós, e vão prorrogando indefinidamente. Né? Foi construído para protegê-los, entendeu? E não para nos proteger. O prazo para a gente, desculpa a expressão, é ferro. Você não cumpriu, não? O sistema roda lá e cancela o teu processo. Deu meia-noite e 40, gente. No dia seguinte, a Prodenge roda a rotina, o que tiver de prazo vencido, já era. Blau. Para eles, nada muda. Zeca. Falando que a Flávia falou sobre os vistoriadores, né? Eu vejo que essa mão de obra, já no estado nós não temos, né? Já começa por aí já a grande dificuldade. Nós ter que fazer aí uma preparação para poder contratar um vistoriador, né? Então, já é uma grande dificuldade que a gente vai ter em contratar. E qual que é a remuneração? E a gente fala em requisitos, diminuir, aumentar, mas qual que é a condição desse profissional que ele vai ter para fazer o serviço de vistoria, o conhecimento que ele vai ter? Então, eu vejo que nós estamos aí, vamos dizer assim, entre o fogo e a brasa, né? Não tem para onde correr, mas a gente está querendo melhorar as nossas empresas em atendimento, mas a gente não tem nem o profissional, né? Que o profissional, uma semana em Belo Horizonte, fez o curso, o que ele trouxe? Ele ficou aí 30, 40 dias, sei lá, cada um com a sua espera, e acaba que ele não sabe mais nem o que ele ouviu lá, o que ele tem que fazer, né? Começando
forma de atendimento, como quem vai estacionar o carro, o vistoriador, o proprietário vai poder ficar perto, não vai. Enfim, é um gargalo que a gente vai estar passando aí. Então, questão de prazo também, o Eduardo falou aí, a minha empresa já está com praticamente 4 meses aguardando, né? A minha regional é Pouso Alegre, tem vários amigos em Pouso Alegre desse segmento também que está com empresa de ECV. Lá houve já uma movimentação de uma equipe, né? Até um grande amigo comentou comigo que foi muito rígido a forma que foi vistoriada a empresa. Isso é bom. Por quê? Se a portaria nos diz que é um manual e realmente precisa ser cumprido aquele requisito, por que que a outra tem que ser de outra forma? Então, a norma é para todos. Então, eu não vejo dificuldade em questão de vistoriar. Eu vejo dificuldade que eles estão tendo em ir fazer a vistoria. A minha cidade é uma cidade a 55 quilômetros de Pouso Alegre e eu não tenho nem resposta. O Eduardo sabe disso, que a gente ainda conseguiu alguma resposta. Foi no credenciamento ecv.detran, que todas as vezes que eu encaminhei pedindo a solicitação para que pudessem estar vindo na empresa, eles respondem, né? E não demora. Então, é a única resposta que eu tenho, que já está sendo encaminhado para a regional e quanto antes será resolvida essa visita. Enfim, então, questão de requisitos e questão de estrutura, eu vejo que a gente vai estar aí lutando, mas até onde? Né? Ter 2 vistoriadores, ter 4 vistoriadores, quais são os vistoriadores que nós temos? Nós não somos cabide de emprego, nós temos que apresentar um quadro de profissionais que vão executar o serviço que o Detran está nos pedindo, né? Então, a minha sugestão a respeito de profissional, a respeito de estrutura, é que a única coisa que a gente tem que apresentar aí, que é a segurança de todos nós, nossa, né, é o sistema randômico, que é uma educação, né, que vai nos dar ainda o trabalho ainda, né, porque se tirar isso aí a bagunça fica grande. O Luciano vai falar, antes eu vou só dar uma palavrinha. Eu vejo que todos nós tá com o mesmo pensamento. A estrutura da empresa, da forma que está na portaria, tá bom para todo mundo. O que está dando transtorno é a operação, né? A mão de obra, os serviços, os vistoriadores. Por exemplo, se for ter 3 vistorias, eu posso trabalhar sozinho na minha empresa. 3 vistorias diárias, eu ainda vou ficar à toa. Então, assim, quando você coloca 5 vistoriadores para fazer 7 vistorias no dia, não tem cabimento. Não tem, realmente não tem. Então, eu acho que não é possível que os caras não estão vendo uma coisa dessa, não é possível. Né? Não tem sentido. Agora, mexer na estrutura da empresa... Oi? O pior cego é aquele que não quer enxergar, sabia disso, né? Pois é. Aí, mexer na estrutura da empresa, é igual o Júnior, né, comentou. A gente precisa de uma estrutura boa para trabalhar. Por exemplo, eu faço vistoria já há 13 anos. Então, quando você não... Por exemplo, vou numa loja de veículo fazer uma vistoria que lá não tem né, a estrutura do jeito que a gente está acostumado aqui na empresa, é horrível. A gente demora muito mais a fazer. Agora, você tendo uma estrutura, né, com excelência, o serviço vai ser melhor. Agora, a quantidade de vistoriador é que está pegando. A gente não vai brigar por causa de ferramenta, por causa de internet. Se você quiser ter 2 internet, porque uma vai dar problema, né, aí é critério de cada um. Mas eu acredito que a gente vai conseguir, essa planilha do Eduardo aí é fantástica, a gente vai conseguir mostrar para eles que, dessa forma, o projeto não nasce morto porque é randômico e vai dar uma segurada, mas
nasce arrastando. Boni, depois do Luciano, eu quero fazer um comentário também, que o Zeca, ao fazer a fala dele, rapaz, me veio uma coisa na cabeça aqui que eu quero compartilhar com vocês, mas pela ordem, vamos lá, Luciano. Eduardo, eu quero deixar para você também aí uma questão, eu não sei se isso aí também pode influenciar, essa mudança aí do Detran sair da Polícia Civil e ir para a CEPLAG, isso está impactando na parte das clínicas médicas hoje, com vistoria, esse tipo de coisa. Inclusive, uma pessoa me informou hoje que algumas clínicas que solicitaram um recredenciamento estão tendo dificuldade porque o Detran não está indo lá e já informaram para eles em relação a essa mudança. Será que isso também, em relação a esses prazos nossos aí, não vai impactar essa mudança do Detran sair da Polícia Civil, passar para o outro órgão do governo, e aí, automaticamente, que a direção muda, né? As instruções mudam, essa coisa toda. E também essa questão muito preocupante aí que está todo mundo aí falando, em relação aos vistoriadores, né? No caso, por exemplo, você tem que substituir um vistoriador, você não é obrigado a ficar com aquele profissional, de repente não deu certo, ou ele também não quer, né? Para você encontrar uma outra pessoa no mercado, vai que você não consiga encontrar com facilidade, porque quando as empresas começarem a abrir, né, vai ter uma certa concorrência, né, desse profissional. Como é que a empresa faria, né, de repente, passar esse prazo com um box sem o vistoriador? Será que teria uma resposta para esses quesitos? Obrigado. Bom, Luciano, a primeira questão que você trouxe, que é sobre essa transição da CEPLAG. Eu tenho uma preocupação com isso, e eu tive hoje uma notícia sobre essa questão, que é um ponto de preocupação, claro. Foi criada uma coordenação, mudou o nome, né, que então é a Coordenadoria Estadual de Gestão de Trânsito dentro da CEPLAG, e ali criou-se uma série de cargos comissionados. Todo cargo comissionado, gente, é desejado por quem tem emprego público, porque o cara acumula função e ele tem o salário da função mais esse adicional do cargo comissionado. E os nossos nobres colegas da Polícia Civil, eles não têm esse direito. Então, eu tenho visto um movimento, e aí em algumas cidades, e também em Belo Horizonte, de pessoas que ocupam cargos importantes, que têm conhecimento aprofundado sobre as questões de trânsito e que não querem mais ter a responsabilidade, porque nomearam pessoas como superintendentes, diretores, etc., comissionados, mas quem está executando a atividade é o policial civil. Isso me preocupa muito, porque o esvaziamento das pessoas que têm o intelecto, que têm o conhecimento de como que funciona um Detran, é algo que pode atrasar não apenas a terceirização da vistoria, mas tudo dentro do Detran. É claro que toda ação gera uma reação, né? Acho que alguém aqui também já ouviu dizer que a menina dos olhos, em muitas cidades, é o examinador, né? O cara que está ali fazendo o exame, né, para habilitação. Ele ganha um adicional por aquele ali, né? E muitos já estão sendo retirados e passaram, então, para a turma da CEPLAG fazer isso. É claro que toda ação tem reação e, vindo de fato a se concretizar esse esvaziamento das pessoas que têm o conhecimento técnico, têm o intelecto das atividades de trânsito, a CEPLAG vai ter que voltar atrás em algumas questões de nomeações, etc. Então, eu acho que essas coisas, elas são ainda passíveis de acomodação, sabe? O outro ponto que você colocou, Luciano, se você puder repetir. O outro ponto que eu coloquei foi em relação aos vistoriadores, né? Você abrindo a empresa aí, de repente você ficar aí com essa mão de obra escassa, Uhum. tem um prazo para você poder substituir, o cara tem que fazer o curso, aquela coisa toda. Então eu acho que esse aí é um ponto
assim, calcanhar de Aquiles de muita gente aí, essa questão da quantidade de vistoriador, e até pensar em relação à substituição também, que vai ser um ponto muito negativo para a gente. O que eu sei disso? E aí tem a ver com a questão das empresas de TI e da homologação delas. Sistemicamente, a Prodenge propôs que a integração das empresas de vistoria tenha obrigatoriamente essa relação de um vistoriador por box, porque não adianta, em tese, aí naquilo que foi concebido, você ter apenas a questão da infraestrutura sem ter o recurso humano para poder fazer a vistoria. Por isso que, por exemplo, é requisito no SCE para você vincular um vistoriador que ele tenha feito o curso. Você não consegue colocar lá um CPF e puxá-lo de uma pessoa que não fez o curso para você seguir adiante no fluxo do processo de credenciamento. Então, isso está tudo amarradinho, né? E aí eu acho que uma evolução do processo, e aí era o comentário que eu queria fazer, Zeca, a sua fala me trouxe aqui um pensamento que pode ser uma coisa que ajude a todos também. Ok que, então, a norma do CONTRAN proíbe, e Júnior, isso pode ser legal, tá? A norma do CONTRAN proíbe que uma empresa seja credenciada sem ela ter o vistoriador. Mas, e aí acho que a gente coloca isso na reunião de quinta-feira, até onde eu lembro, há uma brecha de que eu não tenho que necessariamente comprovar a qualificação dele com o curso. Então, seria lindo se a SCV pudesse ser credenciada, ok, ela terá que ter lá o vistoriador que não seja mais CLT, que não seja mais 44 horas semanais, enfim. Mas se também puder desonerar esse custo do curso para, então, a pós-credenciamento, e eu vejo viabilidade nisso porque no momento em que você iniciar uma vistoria, quem tem SCV em outro estado sabe disso, né? Tem ali o reconhecimento biométrico do vistoriador, e em Minas será inclusive facial. Quem vai fazer essa gestão são as empresas de TI. Ou seja, se você contratou um vistoriador que ele não fez o curso, e é a escola que cadastra o vistoriador no sistema do Detran, porque é assim que já está hoje, você nunca terá um vistoriador que não tenha qualificação fazendo a vistoria, concorda? Então, a coisa sistemicamente se fecha e dá mais flexibilidade para o empresário. Isso tem um impacto não apenas de adiar um custo do curso, mas também, e aí eu acho que é um ponto que é absolutamente defensável, aquelas pessoas, gente, que fizeram o curso em fevereiro e que não trabalharam até hoje, tem 5 meses que esse cara fez o curso. Eu duvido que ele lembre de 5% do que ele aprendeu no curso. Eu duvido. Duvido. No dia que ele for começar a fazer mistura, ele vai olhar para aquele ali e falar assim, o que é isso aqui? Como é que é mesmo? Então, não adianta, e aí é o aspecto técnico que eu sou apaixonado por esse trem. Não adianta o cara fazer o curso e ficar em casa de braço cruzado ou dentro da empresa, quem está pagando o salário, brincando no Instagram. Não adianta. Esse cara já esqueceu tudo. Pior, esse bobeiro ele está aprendendo a bobagem. Nos grupos de zap que tem aí, que o povo fica mandando fotinho, e aí, bom ou ruim? Aí parece que o cara joga uma moeda, assim, esse aqui é bom, esse aqui é ruim. Ridículo isso. Nesses grupos de WhatsApp, eu fico dando risada ali, né? O cara não tá vendo o carro e tá dando uma opinião técnica, se aquela numeração é original, se não é. Tá louco. Inacreditável isso, né? Então, se for, claro, da vontade, é um item que nós podemos trabalhar, né? Porque isso significa apenas mudar o fluxo financeiro do investimento que o empresário vai fazer, concorda? Nós não estamos retirando investimento para que não traga risco de discutir, então, redução de preço, e nós ainda estamos trazendo um aspecto técnico importante, que é o aproveitamento pleno daquilo que o cara aprende no curso. O ideal, gente, é o cara terminar o curso na sexta e na segunda começar a trabalhar. Isso que é o ideal. Não é o cara fazer o curso e ficar ali, opa, tem um papel. Não, isso não serve para nada. Perfeitamente. Ô, Júnior, tem a moça aqui, da Alfa, ela falou que o microfone dela está com problema, ela mandou a mensagem no grupo. Boa noite, pessoal, meu microfone está inabilitado, porém queria adicionar uma sugestão de pauta a esses requisitos de credenciamento. Seria interessante
parametrizar o trabalho do quantitativo do corpo técnico por quantitativo de vistoria, diferente da atualidade, que trabalha a quantidade por box, né, que é o que a gente estava falando, no sentido, hoje é um vistoriador por box. Tem uma conversa, né, que é tudo passarinho fala aí surge no grupo de WhatsApp a brincadeira, igual o Eduardo falou, que vai passar para 20 vistoria cada vistoriador. Mas vamos que seja 16, que é o que está na portaria. Então, não vai ser um vistoriador por box. Vai ser um vistoriador para cada 16 vistoria. Porém, a minha empresa ela tem 4 boxes de veículo de pequeno porte e um de pesado. A cidade tem 8 empresas de vistoria. A média é 200, vai ser 200 vistoria para cada empresa. Se dividir, eu acho que eu mais cedo até coloquei isso no grupo, vai dar, acho que 8 ou 9 vistoria por dia. Então, eu vou precisar de um vistoriador, sendo que um pode fazer 16. Essa questão do box aí, por exemplo, olha o que o Estado faz com que a gente faça. O box ativo. O que é o box ativo? É o vistoriador ou é o box? É o box. Então, beleza. Então, eu vou fazer 30 vistoria. Eu faço 2 no box 1, 2 no box 2, 2 no box 3, e assim por diante. Eu acho que não é dessa forma, né? Eu acho que tinha que ser uma situação clara para eles, clara, mas fica bem claro. Eu acho que a construção desse documento que nós vamos levar, do jeito que nós estamos fazendo, para que nós entregarmos para eles, nós vamos entender de fato, porque não se trata de achismo, se trata daquilo que é real, né? Nossa, uma planilha dessa do Eduardo, por exemplo, a hora que eles olhar ela assim, ver, meu Deus, o que é isso aqui? Não é possível que eu estou querendo abaixar preço, porque, sinceramente, nós estamos falando, tem cidade aqui de Minas, o par de placa é R$350. Tem município aqui. Já tem município que é 250. O par de placa. Tem município que é 80, no caso de. Não sei se em Belo Horizonte é isso, não sei. Agora, a vistoria, não, você tem uma responsabilidade muito grande, você entendeu? Então, assim, requisito. O único, para mim, na minha visão, é o que tem que alterar é o número de vistoriador. Não tem jeito. O ilustrador aí tá fora de cogitação mesmo. Quem fez isso não sabe de verdade o que é uma empresa de vistoria. Não sabe, infelizmente. Fabrício. A questão do vistoriador, eu acho que é unânime, né? Que tem que diminuir. Não vai fazer sentido essa quantidade. Por isso que a importância desse documento, porque o cara que redige a portaria lá, muitas vezes ele está sentado e na prática é totalmente diferente. Então ele idealiza uma coisa, isso vai ser... Só que vai esbarrar muito também, porque o que o Detran vai querer alegar, né? Possivelmente. Peraí, estão pedindo credenciamento, mas eu não sei se eu vou credenciar todos. Então, por isso que a gente vai ter que ir com um amparo bem detalhado, porque ele vai falar, não, mas eu posso abrir só metade, sou eu que vou analisar, muitos podem não atingir o requisito, então, provavelmente, eles vão ter esse argumento, né? Então, por isso que tem que ser um documento muito bem feito. Dificilmente alguém vai entrar com pedido de credenciamento sem estar adequado, sem estar certinho. Não, né? Como é que você vai entrar com pedido de alguma coisa sendo que você está fora daquilo que no mínimo possível? Acho que não tem jeito, né? Mas eles podem... Ô, Júnior, olha, eu vou te dizer, Júnior, não vou citar nome porque não é elegante, tá? Mas só um empresário em Belo Horizonte, montando 4 unidades para a família dele, um amigo em comum, e ele ficou me conhecendo e pediu que eu fosse visitar as unidades dele. Das 4 unidades dele, 3 não atenderiam os requisitos. Porque quem fez aí o trabalho para ele de montagem da loja não observou
a exigência mínima, ok, o cara tinha lá os 8 boxes de vistoria para Belo Horizonte, que é o mínimo exigido. O cara colocou os boxes em ângulo. Ele tinha box lá, cara, que se você medisse a distância entre as faixas longitudinais, não cabia uma moto. Óbvio, o Detran foi lá e reprovou a loja dele. Das 4 unidades dele, 3 foram reprovadas. 3. Tem solução? Não. Espaço físico. Qual é a solução? Sair de lá. No dia que eu estive lá, foi um sábado, eu não vou esquecer isso nunca na minha vida. Ele e a esposa choraram igual criança na minha frente. Ele já tinha investido R$700 mil na montagem de 4 unidades, 3 foi pro lixo. Né? Você sabe o trabalho que eu tenho, eu vi muitos casos de muitas pessoas, cidades de grande porte, de médio porte, é incrível a quantidade de gente que alugou imóvel e não atende a exigência mínima. Não vou também falar não, mas vocês um dia vão ficar sabendo. Tem um cara que é uma cidade de pequeno porte, que fez até propaganda, foi dado para ele, né, trocaram uma loja em função do que é o trabalho dele de marketing, etc., e a loja dele foi reprovada porque não cabia 2 boxes. Assim, rir porque, sabe, é inacreditável. Era literalmente uma porta de aço com 4 metros de largura, o cara colocou um box um na frente do outro. A portaria explicitamente diz que um box não pode travar o outro. O cara conseguiu reprovar uma ECV numa cidade de pequeno porte, sabe? Então, tem muitos casos disso, tá? Muitos. Não são poucos, não. Tem Mas muito, tem solução, principalmente né? cidade de grande porte e médio porte. Por mais que ele reprove, ele pode sair dali, arrumar um outro ponto comercial e começar de novo, né? Sim, mas aí, na maioria das vezes, os casos que eu já vi o cara já se frustrou, o dinheiro já acabou, a família já brigou, É verdade. sabe? O cara já não quer mais saber daquilo ali, bicho. O cara já deu, entendeu? Mas é triste isso, mas isso é uma realidade. No Horizonte, eu arrisco dizer, 40% não vai ser credenciado, arrisco dizer. Aonde o cara está, ele não vai ser credenciado. Eu moro no bairro Grajaú, Flávia de Belo Horizonte, eu moro no Grajaú, Flávia, próximo ali da Polícia Federal. Na Avenida Barão Mendes de Melo, eu analisei aquele imóvel, eu fui lá naquele imóvel, eu medi aquele imóvel, não cabe 8 boxes, você passa lá na porta, está alugado com a placa de empresa de vistoria. Tá lá, na Barão Mendes de Melo. Você fala, uai, o que esse cara fez? Ele invadiu o terreno do vizinho para caber? Não, tá lá. É óbvio que não vai ser credenciado, óbvio que não vai ser. Né? Mas alguém caiu nessa história. Então, aí a gente pode esbarrar nesse argumento do Detran. Enquanto não credenciar todas, eu não posso mexer no quadro de funcionários. Provavelmente eles vão querer alegar isso, né? É uma situação complicada, viu? Bem complicado mesmo. Ô, Eduardo, essa questão aí que você acabou de falar, eu, ano passado, acabei, no início, falando com vocês, eu perdi 100 mil em relação a isso. Agora, o que aconteceu muito é que, por exemplo, várias empresas colocaram aí na internet, no Facebook, abre a sua SCV em Minas Gerais, né, fácil, vai ganhar dinheiro fácil, e muita gente, né, nem sabendo o que estava falando, não tinha conhecimento de nada, de portaria, às vezes a portaria não tinha nem saído ainda, o pessoal começou a abrir aí, né, sem saber os requisitos. E é como você falou, o cara abriu, não tinha quantidade de boxe, a medida não bate com o que pede. E realmente, eu até penso como você, que vai ter algumas empresas que não vão conseguir credenciar. Mas eu entendo, Fabrício, que eu acho que 70% dos pedidos hoje vão conseguir. E com isso aí, com esse tanto de historiador que estão pedindo aí por box, vai viabilizar muitas empresas, não vai adiantar você abrir, porque quando chegar no final do mês, a sua conta não vai fechar, cara. Você vai ter lá um custo que, de repente, vai ser mais alto do que o seu faturamento. É isso que muita gente tem que entender. Então, por isso que a gente tem que sentar, fazer um documento sólido, ir lá junto aos responsáveis, olha, isso aqui vai funcionar assim, a gente não pode
credenciar a empresa para daqui a 6 meses ter um monte de empresa fechando. Isso é um ponto muito negativo para o governo, porque vai desempregar também muita gente, vai colocar uma imagem que o governo abriu aí, uma situação que deu errado, porque muitas empresas vão fechar as portas, e a preocupação é constante. Muita gente aí investiu 200, 300, 400, e está aí segurando as pontas aí com custo alto, e todo mês o mesmo custo. Até quando a gente vai conseguir suportar isso? Então, a discussão aqui é uma discussão muito positiva, né? Agradeço a todos que estão aqui também, para poder compartilhar isso comigo, a gente vai aprendendo bastante, né? Mas o nosso ponto, assim, não é fácil, não. A gente está lutando aí, como o Eduardo falou, a gente está abrindo aí o mato, o espinho. Vamos ver o que vai acontecer, cara. Eu acho que a gente tem que ter aí uma coisa sólida. Obrigado. E além de ter a coisa sólida, já prevê esse contra-ataque do Detran, né? Desse argumento. Então, porque todo mundo concorda que não vai ser viável stand de vistoriador, é inviável. Não tem cabimento isso aí. Não tem onde a conta fechar. Essa é a única certeza até agora. Fabrício, eu vejo uma dificuldade em prosperar esse argumento de que não vai abrir muitas SCVs. Aqui hoje, em Patos, são 2 historiadores da Polícia Civil. No cenário que nós temos hoje, quando liberar, se as 16 SCVs abrirem, serão 64 historiadores. Não existe essa demanda. Se abrir 30% do pessoal que está credenciando, não existe essa fila, não tem como prosperar de que eu não sei a realidade da cidade de cada um de vocês, mas os historiadores aqui, eles sequer têm uma trena. É totalmente arcaico, é bem, assim, não tem uma grande segurança, não tem um grande zelo, o local é só um lote com a pista asfaltada, entra, e os historiadores pegam um papel e é totalmente um exame visual. Até a parte legal de que eles têm fé pública, não estou discutindo isso aí. Nós estamos montando uma estrutura com filmagem o tempo todo, equipamentos calibrados, então eu não consigo ver como prosperar essa alegação, até mesmo com 30% só de sucesso. Não tem essa demanda desse tamanho. Não dá conta de suprir. Da realidade que eu estou vendo aqui. Cada vistoriador não faz 10 vistorias por dia. Pode deixar 16, 20, no máximo 2 vistoriadores. Mesmo considerando que vai abrir 30%, 40%. A gente não bate a meta, o teto. E Flávia, dentro disso que você falou, né, que na verdade todos estamos falando aqui, eu vejo uma possibilidade, aí na construção desse documento nós podemos trabalhar bem isso. A ECV, por força da resolução do CONTRAN, nos obriga a atender uma norma internacional, que é a ISO 9001. Na maioria dos estados, gente, a ISO 9001 é um papel para o cara poder ter no quadrinho de vidro bonitinho, pendurado na parede na recepção. Não serve. Olha o Fabrício ali balançando a cabeça. Não serve para nenhuma. Nenhuma. Né? Agora, se a gente tenta transformar isso, uma vez que isso já é um custo, e aí eu entendo um lado que o Estado pode colocar como argumento para a gente. Exemplo, uma cidade de pequeno porte, você tem que ter obrigatoriamente 2 vistoriadores. Em quase todas as cidades, um vistoriador vai trabalhar, o outro vai ficar à toa. Né? É o que vai acontecer. Não tem demanda nem para 2 vistoriadores. E se nós pensarmos o seguinte, que então, estou me colocando na posição do Estado. Mas se você tiver um vistoriador só, e naquele dia o cara tiver uma dor de barriga e não pôde trabalhar, aquele cidadão que estava agendado para ser atendido naquele dia, ficou sem atendimento, e às vezes o recibo do cara vai vencer naquele dia. Ok, uma situação extrema, né, foge do controle, ok. Né? Mas nós podemos, então, não por uma questão de apenas um caso pontual, generalizar, concorda? Né?
Vamos usar a ISO 9001. A ISO 9001, um dos elementos dela é o quê? A empresa deve ter os seus indicadores da qualidade. Opa, e aí entra um trabalho sério de uma implantação e manutenção do sistema de gestão da qualidade e uma auditoria séria dos organismos acreditados pelo Inmetro, das certificadoras, e não o Tabajara que tem na maioria dos estados. Né? Opa, se numa auditoria de certificação inicial de supervisão, eu identifico lá que aquela ECV teve ali reclamações por ter feito o agendamento da vistoria e não atendeu o cidadão, porque naquele dia não tinha vistoriador, isso entra no indicador da qualidade e a certificadora fica obrigada a comunicar ao DETRAN e esse cara vai responder um processo administrativo. São Paulo tentou fazer isso, né, Fabrício? De um jeito muito meia-boca, colocando as certificadoras, obrigado o DETRAN a credenciá-las, né? Que elas iam fazer meio que uma fiscalização. Nunca funcionou. Né? Eles foram até a primeira página, não foram para a página 2, 3 e 4. Mas, de repente, a gente pode ajudar a fazer uma construção técnica que funcione para viabilizar a ECV de cidade de pequeno porte ter um único vistoriador. Não é? Ou seja, vamos tratar a exceção como exceção e não como regra geral. Né? Porque, como regra geral, meu Deus, e é o que você colocou, né? Na maioria das cidades pequenas do estado, sequer tem a oferta de serviço de vistoria. E naquelas que tem, e muitas, não tem oferta todo dia. É um dia da semana, é um dia a cada 2 semanas, são 2 dias da semana. São poucas as cidades em que você tem realmente uma estrutura de atendimento diário. Poucas. Né? Eu acho que esse é um ponto que nós podemos levar para isso ser trabalhado. E, Júnior, nós conversamos, eu não lembro se foi ontem, anteontem, né, a questão de a gente... Vamos pensar no momento pós. As empresas estão trabalhando, mas aí isso vai acontecer, gente, no dia que a primeira ECV emitir laudo, a imprensa vai fazer um barulho disso, vai ter um boom, e aquele monte de gente que está ali só olhando a desgraça nossa, vai falar assim, agora é hora de montar. Agora o povo começou a trabalhar, tá vendo? Aí vem aquela enxurrada de gente para poder montar. Pode ser delírio meu aqui, gente, pode ser delírio. Mas imagina amanhã, eu entrando no SCE, eu vou fazer um pedido de credenciamento e o próprio SCE gera um documento dizendo quantas empresas estão credenciadas, quantas empresas estão em processo de credenciamento para aquela cidade, qual é a expectativa de média de vistorias para essas empresas, para você declarar que você está ciente daquilo, você assinar, o sócio assinar, que você está ciente que o bar já tem 9 empresas, que se você montar, você vai ser o 10º, e você não vai ganhar dinheiro, os outros também não vai, entendeu? Porque isso é sistema, né? Porque uma das coisas que eu vejo acontecer é uma boa parte das pessoas que estão montando empresas de vistoria, ou elas não fizeram uma análise de viabilidade, ou quem fez para elas não falou a verdade. Quem falou para elas disse o seguinte, você vai gastar 30 mil para montar. Não falou que o cara vai ter que segurar meses aluguel a fio, que o cara vai ter que segurar meses salários de vistoriadores, que o cara vai começar a trabalhar, o Estado pode demorar 60, 70, 90 dias para poder pagar, e que o cara vai emitir a nota, ele vai pagar o imposto daquela nota, ele não começou nem a receber dinheiro ainda, ele está trabalhando, ele está tendo despesa, mas ele não recebeu nem o pagamento do Estado ainda. E quando o cara faz a conta, nosso 30 mil virou 150, virou 200. Cadê os 200 mil para o cara poder segurar? Morreu na praia, com a boca cheia de areia. Né? Então, Júnior, pegando aquela sua ideia, quem sabe o próprio SCE, o próprio sistema não pode obrigar o cara a assinar uma declaração que o SCE gera com esses dados, que aí não é a informação minha, sua, de fulano ou de outro. Não, o sistema gerou, o sistema diz. O sistema não tem tudo, gente? Ele tem tudo, cara, ele sabe tudo. Enfim, sugestão. Eduardo, juridicamente, o Estado não pode fazer isso, de pegar e você assinar um documento para poder te informar que ali tem tantas empresas, entendeu? E depois o cara pode entrar com isso contra o próprio Estado, né? O Estado informou para ele uma situação, que ele entrou e foi obrigado, enfim, isso aí o Estado não vai fazer. Tanto que eu falei para você e volto a falar, hoje a situação das clínicas do DETRAN é uma situação crítica. Tem clínica aí que está fechando porque uma está matando a outra. Tem local aí, aqui mesmo, pertinho de Belo Horizonte, inclusive, em Contagem,
O pessoal está funcionando lá 1, 2 dias por semana e não consegue pagar os custos. Por quê? Porque abriu um tanto e deu uma parada aí porque o Tribunal de Contas do Estado ficou de julgar o resto da ação, e se liberar mais, acabou. Então, a preocupação que eu tenho em relação à ECV é de acontecer a mesma coisa. A gente abrir, chegar lá na frente, como você falou, eu até dei uma risada quando você falou aqui que o cara vai morrer na praia com a boca cheia de areia. A gente vai morrer na praia com um custo elevadíssimo, um cara cheio de dívida aí que não sabe nem como é que vai pagar isso lá para frente. Gente, isso é sério. Nós estamos aqui tratando de um assunto aí que tem tanta gente investindo aí uma grana pesada, né? E a gente não sabe o que vai acontecer lá na frente conosco. Não sabemos quanto que nós vamos ter de faturamento. Nossa colega aí, a Flávia, né, está muito preocupada aí com a região dela lá. Eu aqui, ouvindo a fala dela aqui, eu fiquei de cabelo em pé, porque como que você vai conseguir rodar isso se tem esse tanto de empresa para poder abrir e você não vai conseguir faturar? Então, assim, a gente tem que, não sei, eu agora não sei nem como é que eu faço, né? Na verdade, assim, bom, há uma saída legal, eu não sei se essa, a gente vai ter que até ver isso aí, procurar com o jurídico aqui da associação para ver o que é possível. Mas uma certidão de viabilidade, alguma coisa nesse sentido, precisa. Eu acho que alguma coisa, se não pode travar de um jeito, não é travar, não sei, alguma coisa precisa fazer. Porque do jeito que está, sinceramente, não é fábrica sinceramente, não é a indústria do emprego, é a indústria das empresas falidas. Essa que é a realidade. Não tem o que fazer, não. Tá difícil. Agora são 9h16. Está todo mundo animado ainda. Eu já estou... O João Paulo quer falar aí? João Paulo? O quanto é seguro esse sistema randômico aí? Sabe por quê? Eu escutei da boca de um despachante aqui da minha cidade o seguinte. Ele falou assim, como que vai ser dividido? Eu falei, vai ser randômico. Aí ele falou assim, não, mas na hora de emitir a guia lá, se eu ver que vai sair para a empresa que eu não quero, eu cancelo e peço outro para sair para outra empresa. Há esse risco de acontecer? Quem que perguntou? Eu, João Paulo. Ô, João Paulo, posso te responder, tá? Eu tenho essa resposta. Existia uma falha no sistema do Detran, quando da renovação do CNH, que ele permitia isso, né? Que então você entrava no sistema e gerava uma nova requisição de renovação e ele direcionava para outra clínica, tá? E isso foi corrigido. E eu te falo isso porque numa das reuniões que eu tive com o então Detran, ao longo desse tempo aí de construção, né, de 2018 para cá, eu coloquei essa questão, que havia uma falha no sistema da Prodenge, e isso foi corrigido. E, de fato, eu renovei a minha CNH ano passado, eu tentei fazer isso. Eu fui lá e gerei um novo processo, e deixa eu ver se corrigiram esse diabo mesmo. E veio a mesma clínica, não pulou, tá? E da vistoria, o que eu soube que, então, inclusive, um requisito de integração com as ETIVs só é designada a empresa de vistoria depois que o cidadão, inclusive, paga o DAI equivalente ao serviço que demanda da vistoria, né? Para que, então, nem assim tem o risco do cara, porque como é o Estado que vai pagar a empresa de vistoria, o Estado tem que receber a taxa antes, para poder dizer, essa vistoria vai ser feita pela loja da Flávia. Então, esse recurso aqui está reservado para poder remunerar a Flávia quando esse cidadão for lá fazer a vistoria, né? É claro que eu enxergo que poderão ocorrer desequilíbrio, né, em dois aspectos. Em toda e qualquer cidade pode acontecer o quê? O Doni comprou meu carro. Fomos no sistema do Detran, preenchemos tudo lá e uma semana depois, antes do Doni lá fazer a vistoria do carro, ele descobriu um defeito oculto no veículo e nós desfizemos o negócio, mesmo ele já tendo feito a transferência, né, o recibo, pago taxa, ou seja, não necessariamente nós vamos ter sempre o equilíbrio da quantidade de vistorias de tempos em tempos. A Prodenge terá que fazer uma análise e ver se,
essa empresa aqui nessa cidade, em 6 meses, teve menos vistoria do que a outra, e reequilibrar. E em cidades em que houver a divisão da demanda em função de regiões, e Belo Horizonte é um caso disso, a cidade de Belo Horizonte ela é dividida em 7 regiões. Nós teremos o desequilíbrio em função da demanda que existirá em cada região. Exemplo, nós conversamos até sobre isso, né, Fabrício? Né? Imagine quem está ali na região Centro-Sul, a densidade populacional e o poder aquisitivo da região Centro-Sul é muito maior do que da região de Venda Nova, né? E aí, imagina, o Fabrício tem uma loja em Venda Nova, eu tenho uma loja no Centro-Sul. Em tese, eu tenho que fazer a mesma quantidade de vistorias que ele. Se eu fizer mais ou ele fizer mais, nós vamos brigar, não vamos? Ô, Estado, peraí, eu estou na mesma cidade, cara. Fabrício fez 800, eu fiz 500, por quê? Né? Então, esses ajustes, eu entendo que eles serão necessários ao longo do tempo, e aí o trabalho da Viveng, enquanto associação, enquanto entidade, vai ser muito importante para que no dia a dia do funcionamento da terceirização a gente possa identificando esses elementos e levando ao Estado, né, não apenas o problema, mas também, se possível, a solução do problema. Eduardo, o sistema do Detran hoje não funciona assim não, tá? Eu estou te falando porque eu trabalhei em clínica aí há um bom tempo. Como é que funciona o sistema das clínicas do Detran? Você consegue ver lá a distribuição para cada clínica, quantas pessoas caíram, mas o candidato consegue escolher por região. Por exemplo, eu estou na região Centro-Sul de Belo Horizonte, né? Aí eu vou escolher dentro daquela regional a clínica que eu vou cair. Eu não vou sair daqui, por exemplo, da Zona Sul de Belo Horizonte para poder ir lá para Venda Nova. O Detran não faz isso. Então, eu não sei como é que vai ser a questão das ACV. Se fosse seguir esse mesmo sistema, quem tiver aqui uma na Centro-Sul de Belo Horizonte, tiver outra lá na região Norte, o cara vai escolher a vistoria que ele quer fazer por região. Hoje o Detran funciona assim para a CNH. Em Belo Horizonte é assim. Você entra lá, você mora na região Centro-Sul, você escolhe a região que você quer, aí dentro daquelas clínicas que compõem aquela região, você distribui para uma. Isso aí é fato porque eu trabalho com isso. Sim, mas o cidadão não escolhe a clínica, não é isso mesmo? Ele não escolhe a clínica, ele escolhe a região. Então, por exemplo, de repente o cara abriu lá em Venda Nova, que vamos dizer que é a região norte, eu não sei, e tem a região centro-sul aqui. De repente, a região centro-sul pode ter muito mais vistorias do que a região lá de Venda Nova. Então, isso aí é sempre, esse equilíbrio não vai ser igual, porque se o cara escolheu por região, o cara que está numa região, de repente, tem a população menor, um poder aquisitivo menor, pode, de repente, ter menos vistorias se for seguir o sistema da CNH. Sim, pois é o que eu comentei. Quando você, então, o caso de Belo Horizonte, que está dividido em regionais, a distribuição da demanda não é apenas pela cidade, é pela regional. O que você está trazendo é um outro elemento que o usuário escolhe em qual região da cidade ele quer fazer. E o randômico roda nas clínicas dali. Isso mesmo, de acordo com o endereço do cara. O cara mora na região Centro-Sul, né? No meu caso, eu moro aqui no bairro Anchieta, aqui em Belo Horizonte. Então, eu, quando vou renovar a minha CNH, inclusive eu fiz isso da última renovação, eu escolhi uma das clínicas da região Centro-Sul. Eu caí aqui na Rua Ceará, pertinho. Então, o cara escolhe dentro da região, dentro daquela região que ele mora. Eu não posso morar aqui nessa região aqui e escolher fazer lá em Venda Nova. O Detran não deixa, entendeu? Então, eu não sei como é que vai ser o sistema da ECV, se vai ser nesse mesmo requisito da CNH, que o cara vai fazer por região. Aí, se o cara fizer por região, pode ter, sim, uma região que vai ter mais vistoria do que a outra. Aí eu não sei informar como é que vai ser. Então, isso aí também vai ser uma coisa que a gente, de repente, tem que tratar no Detran para poder ver se vai ser a mesma coisa que é a CNH hoje. Porque se for, vai ter empresário aí que vai ter um faturamento muito maior do que outros. João Paulo está com a mão levantada. Não, e outra coisa, a respeito desse prazo que foi dado para cadastrar o vistoriador, né, para integrar ele na empresa, tem muita gente, eu mesmo estou num dilema, eu não sei se eu vou esperar, se eu não espero, entendeu?
Eu acho que tem muita empresa que está nessa fase aí e está sem saber o que vai fazer agora, entendeu? Não sabe se vai esperar para ver se vai ter uma redução, se toca para frente. É uma incerteza aí que o pessoal tá, né? Júnior, está sem áudio. Isso aí é uma outra situação que precisamos pensar muito bem, né, individualmente aí. Agora, nesse documento aqui, a gente vai tentar levar algumas levar algumas respostas, alguma solução e trazer, né, na verdade, algumas respostas mais concretas para nós, né? Mas tem alguém que tenha mais alguma coisa a acrescentar? Eu queria agradecer a presença de todos. Vou passar a palavra para o Doni fazer o encerramento. Muito obrigado, viu? Boa noite aí a todos, né? Obrigado aí pela contribuição. Como disse o Eduardo, né? É uma maravilha a gente ver que cada um tem tira ali, né? Assim, uma informação que ajuda a gente a montar esse quebra-cabeça. Eu tenho muito a agradecer aí a Vivendi, que está dando essa oportunidade para todos nós, né? O Júnior, o Zeca, o Eduardo e vocês. Nós em ouvir e vocês de estar aqui colocando, né, as ideias. A semana que vem na terça-feira a gente volta, né, a falar sobre esse assunto. E mais é isso. Obrigado e vamos acompanhar, né, o que o mercado tem para nós aí, o que nos aguarda aí. E é isso. Zeca, Eduardo. Eu gostaria de agradecer a presença de todos, né? É muito importante a união e esse grupo de trabalho diário, né? Amanhã teremos também uma nova pauta, um novo grupo, né? E todos estão convidados a participar. Então, muito obrigado, boa noite. Eu também quero agradecer a todo mundo, e é maravilhoso isso, né? É a união do esforço da gente, cada um com a sua vivência, com a sua experiência, e a gente aberto, né, gente, para ouvir, para poder também a gente construir o que a gente pode construir, né? Ontem eu ouvi algumas questões de pessoas com muita ansiedade, né, e aí o que vai acontecer? Normal, né, todo dia a gente escuta isso. A única certeza que eu tenho, gente, é que nós estamos fazendo o nosso melhor, não é? E vamos entregar o nosso melhor ao Estado, né, de uma forma honesta, justa, séria, transparente, né, humilde, né, e eu acho que isso gera credibilidade. E quando a gente gera credibilidade e a gente mostra ali que nós podemos ser um apoio, mesmo que aquilo que a gente leve não seja exatamente aquilo que eles precisam, eu creio que eles vão enxergar nessa nossa comunidade, eu vou chamar de comunidade, não apenas de grupo, né? Que eles podem contar com o nosso trabalho, que eles podem contar com a nossa dedicação, que eles podem contar com a nossa experiência e vivência, porque quando a gente soma, gente, a quantidade de pessoas que já se inscreveram nos 4 grupos, e eu estou particularmente impressionado com isso, nós já passamos de 160 pessoas. 160 pessoas, gente, no universo de 1.200 empresas, isso é quase 15%, 14% do mercado, né? Isso é muita coisa, né? Um fórum que você consegue reunir um percentual tão grande do mercado, né? Isso tem muita representatividade, né? Isso é muito bacana. E que bom, fico muito feliz de poder participar disso, e eu não tenho dúvidas de que a conclusão desse trabalho vai nos gerar mais trabalho, tá? Vocês podem ter certeza disso. Mas se isso ajudar o Estado e ajudar principalmente os empresários para que todos tenham, ou quase todos, né? Porque todos eu acho que é utopia, mas que a grande maioria tenha viabilidade econômica,
né, eu acho que será motivo de muita festa, de muita comemoração da gente. Só para Obrigado. acrescentar o que você está dizendo, Eduardo, para te dar um pouco mais de tranquilidade, que você está falando é realmente a verdade. Nós fomos ver, por exemplo, as pesquisas eleitorais, elas pesquisam 2.000 pessoas e elas retratam o sentimento de uma nação, entendeu? Então, nós estamos falando aqui de 10%, 15% das empresas, você pode ter certeza que é um trabalho muito especial. Isso aqui é outra coisa, é bem diferente do que já foi apresentado lá, pode ter certeza. E, gente, no dia que esse negócio acontecer, nós vamos ter que fazer uma festa que vai ter que durar uns 10 dias. Nós vamos ter que beber, só não vai poder morrer, gente. Mas nós vamos ter que beber, nós vamos ter que beber, viu? E quem não bebe, Eduardo? Quem não bebe, dança, moço. É verdade. Isso aí, então, gente. Então, boa noite aí. Até amanhã para os que vão participar e até semana que vem. Tchau, gente. Obrigado. Nacional, gente. Obrigado aí por tudo aí. Valeu. Tchau, tchau.